comentar com você, torcedor e torcedor do esporte, sobre o Sérgio Oliveira, né? Tá faltando uma análise sobre esse jogador. Como vocês sabem, a minha especialidade durante muito tempo foi pesquisa e estudo sobre o futebol sul-americano, depois latino-americano, né? No momento em que eu comecei a fazer viagens para a América Central todos os meses, né? E a partir de um certo momento eu comecei a fazer, já que eu acompanhava jogadores que nasciam nas canteiras argentinas e de outros países da América do Sul, comecei a acompanhar a trajetória desses jogadores em outros mercados, eu passei a acompanhar algumas ligas em especial, né? Dentre elas, a portuguesa, que me interessa muito em virtude de ser uma liga que entrega muitos bons técnicos, né? E é impressionante pelo tamanho de Portugal, como também entrega bons jogadores. Então, é dentro dessa legítima autoridade que acho que tenho, que não é muita diante do conhecimento de alguns, mas que para mim é respeitável. Eu quero comentar com você agora sobre esta enorme contratação do esporte, tá? Sérgio Oliveira. Pode chegar e não se adaptar e não dar em nada, mas, veja, gente, em teoria, é uma enorme contratação. E vou dizer mais, hein? Eu vou dizer mais para você um negócio aqui que eu não costumo falar nos meus vídeos, né? Mas que orgulho do esporte, né? É isso, gente. Se nós olharmos para esse cenário aterrador de alguns anos atrás e o que está acontecendo agora, impressionante. O que está acontecendo agora, Josa? Traduza para mim. Olha, o esporte está na elite novamente. É numa temporada de sobrevivência. Numa campanha que vai ser extremamente difícil. O Leão tem menos dinheiro do que outros clubes da Série A. O Leão precisa fazer contratações cirúrgicas muito importantes e, na minha opinião, tem muito acerto justamente em cima disso. Claro que tem um outro jogador que não tem, na minha opinião, perfil para o esporte, mas não vão ser perfeitos nunca, né? E o que estão fazendo agora é muito diferente do que faziam anteriormente. Sérgio Oliveira, gente, que olhar para o mercado. Impressionante. Ô Josa, mas no Olympiacos, ele não estava jogando tudo isso. E você defende sempre que o jogador tende a apresentar uma boa temporada, tem que ter bons rendimentos para justificar a contratação, né? Claro, eu sempre falo isso, mas isso não pode ser tomado de forma absoluta. Dentre outras coisas, porque uma temporada ela pode não ser interessante em virtude de circunstâncias. O jogador pode ter lesão, o jogador pode não ter a simpatia do técnico, a maneira como a equipe joga não vai ao encontro das características do jogador, e assim por diante. Este é um ponto. E quando isso acontece, precisamos olhar para as demais temporadas do jogador para entendermos, para termos uma pista de que aquela temporada dele em que os números não são dos melhores, ela ocorre em virtude de circunstâncias ou pela qualidade do jogo dele. E quando a gente olha para as temporadas do Sérgio Oliveira, por favor, gente, ele é um jogador muito interessante, que poderia ser muito útil para muitas equipes do futebol brasileiro. Muitas equipes da Série A do futebol brasileiro, tá? Ele tem 32 anos, como todo mundo sabe, frequentou todas as categorias de base da seleção portuguesa, todas, desde o sub-15, ele estava presente na seleção portuguesa, que aí tem sub-15, sub-16, sub-17, todas, né? Ele esteve simplesmente em todas. Também esteve na seleção principal de Portugal, né? Um jogador que, desde a base, já sinalizava que seria um jogador importante para o futebol português. Teve bons momentos também na seleção, mas teve momentos muito acima da média em equipes como Roma, equipes como o PAOK da Grécia, equipes como o Nantes da França e principalmente, gente, o Porto Ferreira foi muito bem no Porto Ferreira de Portugal, pequeno Porto Ferreira. Agora, no Portão, meu Deus, no Porto, olha, realmente, o que ele jogou foi uma enormidade, tá? Esteve também na Bélgica, esteve também em outros times portugueses. Ele é um jogador da base ali, praticamente do Porto, né? O chamado Porto de Formação. É um jogador realmente muito acima da média. Um jogador que tem credencial. Um jogador europeu que esteve em grandes equipes do futebol europeu, né? O PAOK é uma equipe média do futebol europeu, mais grande do futebol da Grécia, tá? No futebol belga, quando ele esteve no Michelin, equipe pequena do futebol europeu, uma equipe grande do futebol belga, tá? Esteve numa importantíssima equipe do futebol europeu, para mim uma das grandes equipes europeias, que é o Porto.
também uma das gigantes equipes do futebol português, e assim por diante. Esteve na Roma, que dispensa comentário, enorme equipe do futebol europeu. Esteve no Galatasaray, que é um grande clube, na minha opinião, do futebol europeu, e é uma das potências do futebol grego, né? Ou seja, olha o jogador que o Sport está contratando, gente. Olha o jogador. Como é que a gente vai ficar contra um negócio desse? Tá? Só porque no Olympiacos ele não vinha com uma temporada tão interessante assim, é isso? Não. Não. Não podemos fazer isso, tá? Até porque não jogou muito pouco mesmo, tá? Eu acho até que, assim, quem fala que ele foi mal no Olympiacos, eu acho que não é verdade, tá? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que não teve tempo devido para uma adaptação e para o uso desse jogador pela comissão técnica. Porque quando ele entrou, ele entregou minimamente. Ele entregou gol, deu 2 assistências nas poucas partidas em que esteve em campo. Ele esteve poucas partidas em campo porque ele chegou à equipe muito tarde. Não foi no começo da temporada nem no meio da temporada. Foi já na segunda parte do segundo semestre. Se não me engano, lá para setembro. Né? Então, é um jogador, portanto, que ainda estava vivendo, né, a sua adaptação ao futebol da equipe do Olympiacos, que é uma equipe complicada, viu? Muito complicada, embora esteja no bom momento no futebol grego novamente, ok? Tá. Como é que joga o Sérgio Oliveira? Ele nasce no Porto para ser esse jogador, o camisa 5 de proteção da linha, né? Da primeira linha, a linha defensiva. Pouco a pouco vai virando esse segundo volante, algo que é muito comum na Argentina, e ele é esse segundo volante. É um volante, camisa 8, que, olha, gente, contar para vocês, viu? Ele se apresenta muito à frente, e vou dizer mais. É bom que ele se apresente à frente, porque é um cara muito bom na bola parada, é um cara que tem muito recurso para o arremate de média e de longa distância, é um cara que tem passes muito legais ali, muito importante quando chega no terço final, é um cara que acha passe sim, né? Não é a característica suprema dele é colocar essa bola na entrelinha, sabe? Não é aquele meia cerebral, mas consegue enfiar umas bolas dessa aí. Essas bolas vadias, tal, que chega ali no atacante que atacou o espaço ali no costado da zaga, o Sérgio Oliveira consegue entregar essas bolas assim de vez em quando, tá? Então, digamos que o Sérgio Oliveira, ele é um volante que ele nasceu como um grande marcador, mas o jogo dele vai ganhando relevância a partir do momento em que ele se solta da primeira linha, deixa de ser esse protetor da primeira linha e passa a ser um construtor de jogadas, né? Aí é que ele se torna, na minha opinião, um jogador extremamente relevante, tá? Gente, no Porto, o Sérgio Oliveira marcou 20 gols numa temporada. Você tem noção do negócio desse? Um camisa 8 que marca 20 gols na temporada, sem contar o número de assistência, foi a maior temporada da carreira dele. Se você for procurar nas carreiras dele, você vai encontrar sempre, todo ano, toda a carreira, toda a temporada, né, na verdade, gols e assistências. Então o Sport está encontrando um jogador que tem uma leitura muito boa dos acontecimentos do jogo e que participa da etapa intermediária da construção da jogada, muitas vezes volta para fazer esse trabalho no começo da construção, embora seja um 8 mesmo, e assim, o jogo dele vai mudando, ele passa a ser um jogador que presta contribuição à segunda etapa intermediária e também à etapa final, a etapa de execução. E é daí que nós vamos encontrar esse número altíssimo de assistência na carreira do Sérgio Oliveira e também de gols, né? Agora, é um jogador que também entrega muito pré-assistência, até por causa disso que ele é um jogador importante para essa etapa intermediária da construção da jogada, né? Um jogador, quando tem essa participação importante na construção intermediária, é o jogador que sempre vai entregar pré-assistência. Olha, ele é um jogador que entrega muita pré-assistência, gente. Então o Sport está contratando aí um atleta que 32 anos, olha, quem olha ali para ele um pouco encostado aí ao final da temporada lá da equipe grega, pode, por exemplo, se enganar em relação ao que é a qualidade técnica do Sérgio Oliveira. Porque se os nossos scouts, né, dos clubes grandes do futebol brasileiro fizessem um trabalho sério aqui no Brasil, teriam encontrado essa oportunidade como o Sport está encontrando. Então o Sérgio Oliveira é uma oportunidade para o Leão. Me parece que houve, inclusive, ali uma tentativa dos torcedores, não sei se aconteceu, de irem ao aeroporto buscar o Sérgio Oliveira. Vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse torcedor do Sport, eu teria ido. Porque se esse cara se adapta ao esporte de verdade, ele tem uma tendência a terminar a temporada como um dos melhores na posição, dentre todos os volantes que estão
que estarão em atividade em todas as equipes da Série A do futebol brasileiro em 2025, amigos e amigas. É este jogador que o Sport está contratando. Josa, pode dar errado? Sempre pode. Pode não se adaptar? Sempre pode não se adaptar. Mas, em teoria, é uma enorme contratação. É uma contratação para você que torce para o Sport e que sempre critica os dirigentes. E eu nunca vou te retirar sua razão em relação a isso. Mas que eu diria para você, neste momento, sinta orgulho do que está sendo feito. Pode sentir orgulho. Eu sei que depois do clássico, né, muitos estão aí chateados com o que aconteceu. E eu também estaria chateado. Afinal de contas, como é que pode, né? Mas coisas que acontecem. Então o Sport tem uma muito boa comissão técnica, na minha opinião, que é portuguesa e que vai encontrar agora um jogador português, né? Vai treinar um jogador português que é muito bom. Em teoria, olha, gente, pode ser sim uma enorme contratação. Pode ficar orgulhoso do Leão, porque dessa vez o Leão, olha, gente, o Leão dessa vez mandou muito bem. Esperemos que com isso contribua, né, o Sérgio Oliveira e outros contribua para que o Sport permaneça na Série A do futebol brasileiro, tá? Eu vou aqui ficar muito na torcida para isso. No final da temporada farei um vídeo, tá? Pode marcar aí, no final da temporada farei um vídeo para comentarmos sobre isso, se o Sport conseguiu permanecer ou não. Estou na torcida, irei ver jogos do Sport quando atuar aqui contra os times grandes de São Paulo, talvez eu vá até mesmo em Santos, né? Acho que é mais complicado, mas de repente a Vila é um lugar legal, não é difícil chegar no estádio do Urbana Caldeira lá na Vila Belmiro, lá em Santos, né? De repente eu até vou ver, mas aqui em São Paulo, contra Palmeiras, né? Contra São Paulo, contra Corinthians, eu vou ver o jogo, eu vou pra galera, gente. Vocês vão encontrar Josa Novales lá na arquibancada, torcendo pro Sport aqui em São Paulo, quando o Sport jogar aqui na capital paulista. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se você puder, deixa um pix para dar uma força pro canal, tá? É importante. De qualquer valor. E muito obrigado aos torcedores do Sport que têm deixado o pix. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, por terem deixado o pix. Eu nunca me esqueço, tá? Pode ser que você deixe um valor aí que você julga muito pequeno. Eu nunca me esqueço quem contribui financeiramente com o meu trabalho e com o meu canal. Nunca me esqueço. E já sei que tem torcedor e torcedora também. Torcedor e torcedora do Sport que mandaram contribuição para o meu canal. Muito obrigado por essa enorme generosidade. Muito obrigado mesmo por isso. Sorte ao Leão e ao Sérgio Oliveira no seu novo clube. Acho que pode ser um casamento perfeito, amigos e amigas. É isso.